Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amigo, meu querido irmão, principalmente meus irmãos, membros da 23ª Igreja Batista em Mesquita. Nesses tempos de pandemia, nós não podemos nos reunir, nós precisamos nos render às leis que nos cercam e precisamos estar em dia com aquilo que nos é necessário fazer. Então, de casa mesmo, adorando ao nosso Deus durante todo o tempo, com a nossa vida toda, isso não nos faz menos adoradores. Não ir à igreja aos domingos ou às quartas-feiras ou aos cultos não nos faz, nesse tempo de impossibilidade, não nos faz menos adoradores, não nos coloca em débito com Deus. Muito pelo contrário. É nesses momentos de tribulação, é nesses momentos de provação que a nossa fé é testada. É nesse momento, dos momentos mais escuros das nossas vidas, é que a nossa fé é testada. Então, façamos tudo para passar nesse teste. Eu queria compartilhar com vocês um texto sobre o qual eu até já falei há muito tempo, mas acho que nesse momento se faz necessário. E se eu pudesse dar um título, eu daria Enxergando Deus, Vendo Deus, mesmo no momento da tribulação. Jó, lá no finalzinho da experiência de vida, do relato da sua experiência de vida, lá no capítulo 42, Jó solta uma fala que a gente devia olhar com mais atenção, que a gente devia olhar com mais foco. Ele diz o seguinte, Jó 42, versos 5 e 6. Ele diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Poucas palavras, mas talvez as palavras mais importantes de todo o livro de Jó. Jó era um servo tão leal que até o inimigo sabia que ele era um servo leal. Duvidou, quis colocá-lo à prova, mas o inimigo sabia que ele era fiel. Quantas vezes a gente ouviu falar de Deus? Quantas vezes eu e você, quantas EBDs nós já frequentamos, quantas mensagens nós já ouvimos? Incontáveis. Mas quantos de nós podemos dar o mesmo testemunho que Jó deu? Quantos de nós podemos dizer: Senhor, agora os meus olhos te veem, eu só ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. E eu relacionei algumas coisas aqui que podem nos facilitar nessa busca por enxergar, por ver Deus, mesmo nos momentos de calamidade. Para ver Deus em primeiro lugar, meus queridos, a gente precisa ouvir Ele falar, não somente ouvir falar dele. Quando Ele fala comigo, quando Ele fala contigo, Ele fala individual e inequivocamente. Não há como não reconhecer a voz de Deus. Ouvir falar dele é importante, mas ouvi-lo falar é muito mais importante, é vital. A gente precisa, para começar a enxergar Deus, ouvir Ele falar, e Ele fala individualmente aos nossos corações. Em segundo lugar, meu querido, quando nós ouvimos a voz de Deus,
a gente passa a conhecer Ele melhor. Sabe o que quer dizer isso? Muitas vezes, passar a conhecer Deus melhor significa que muito daquilo que a gente sabia ou achava que sabia sobre Ele cai por terra. Muito daquilo que a gente pensou que sabia, não porque eu sou crente há 20 anos, eu sou crente há 30 anos, às vezes são 30 anos ouvindo falar e não vendo a Deus. Quando a gente enxerga Deus, muito daquilo que a gente achava que sabia sobre Ele cai por terra. E talvez tão importante quanto quando a gente ouve a voz de Deus, quando Ele fala com a gente passa a se conhecer melhor. Jó, nesse mesmo momento, ele fala, olha, agora eu te vejo, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, neste momento, passou a entender quem realmente ele era. Os novos pensamentos a respeito de Deus rapidamente vão se conectar com os nossos novos pensamentos a respeito de nós mesmos. Jó levou muito tempo para chegar nesse ponto. Ele levou bastante tempo. Ele teve várias experiências até chegar nesse ponto. Seria bom que a gente também tivesse várias experiências, mas que a gente procurasse chegar nesse ponto. E aí, meu querido, quando Deus realmente é quem fala pra a gente reconhece a voz dele. A voz dele é útil, a voz dele nunca será fútil. A gente tem que aprender a dar as prioridades na vida da gente. A gente tem que aprender a saber as batalhas que a gente precisa lutar. Quais as batalhas a gente pode lutar e quais as batalhas a gente não pode lutar. Quando Deus fala, a sua voz é útil e não fútil. E, principalmente, quando é Ele que fala inequivocamente ao nosso coração, a fala dele traz resultados concretos. Traz resultados concretos. Olha o que Jó diz mais à frente, olha. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Quando a gente reconhece Deus, a fala de Deus, a fala dele traz resultados concretos à nossa vida. Não necessariamente com bens materiais, não necessariamente com alguma coisa que nos possa encher os olhos, mas sempre com alguma coisa que vá ser útil ao reino de Deus. No caso de Jó, talvez as suas riquezas tenham sido úteis ao reino, por isso Deus as restaurou. Talvez a sua família tenha sido útil ao reino de Deus, por isso Deus a restaurou. Necessariamente, Deus nos dará resultados concretos no que tange ao que melhor servir ao seu reino. Deus nos ama demais, meus queridos, para deixar que a gente siga o nosso caminho, o nosso descuidado caminho. Ele vem ao nosso encontro e Ele nos dá a direção quando tudo parece estar ruim, quando as coisas parecem estar desgovernadas, quando há desesperança. Ele nos dá humildade ao invés de autossuficiência. Se você ainda não ouviu definitivamente a voz de Deus na sua vida, não espere que Ele te quebrante, como Ele fez com Jó. Afinal, Ele mesmo garante: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Que nós saibamos ouvir a voz de Deus, que nós procuremos ouvir a voz de Deus e que nós reconheçamos a voz de Deus e todos os seus efeitos para as nossas vidas. Esse é o meu desejo, esse é o desejo da 23ª Igreja Batista em Mesquita para todos aqueles que nos escutam agora. Minha igreja querida, que Deus nos dê uma semana
abençoada e abençoadora, e que possamos, mesmo na calamidade, ser bênçãos. Que Deus nos abençoe.